série que se chama Nova Família. Nós começamos esse ano a trabalharmos justamente alguns aspectos tão importantes da vida cristã e de uma maneira geral como a igreja está, graças a Deus, com tantas famílias novas, irmãos e irmãos, nós decidimos então fazer um apanhado geral para que a gente pudesse então focar em questões doutrinárias, também, claro, aspectos da igreja, nós vamos chegar sobre isso, a administração da igreja, mas preparar esses irmãos para que nós possamos recebê-los, vários, como a família do Valdo, a dona Cida, seus filhos, que serão recebidos e teremos batismo das crianças, todo esse processo bonito que é ser recebido como membro. Esses irmãos já estão desde o início do ano, nós já estamos aí desde fevereiro, março, trabalhando com a nova família, essa sala, chamada Nova Família. Então, qual a nossa intenção? Preparar doutrinariamente para que a igreja, os irmãos que são recebidos, saibam, conheçam, sobretudo, um pouco mais da palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, e nós, como igreja histórica que somos, e sobretudo, uma igreja que vem da reforma protestante, nós temos um lema, A nossa relação com a palavra de Deus é a igreja reformada sempre reformando. O que isso quer dizer? A igreja não para, todos os dias, ela precisa ser iluminada pela ação do Espírito Santo, por meio da palavra, para que o Espírito Santo conserte alguma coisa, trabalhe nas nossas vidas, acerte uma aresta, apare outra, para que nós sejamos a imagem de Cristo Jesus. É esse o grande objetivo como igreja e como povo de Deus que somos. Semana passada, nos últimos 2 domingos, nós trabalhamos a pessoa de Cristo. Então nós viemos já de uma caminhada, falamos há um tempo certo, já distante, a respeito como, por exemplo, do credo apostólico. Por sinal, o Cádio ou Felipe, coloca essa projeção aí para mim novamente do credo apostólico, porque novamente eu vou citá-lo, justamente porque hoje nós vamos entrar a respeito da pessoa do Espírito Santo. E nós vamos estudar, a partir de hoje, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Então nós vamos falar alguns detalhes tão importantes para a nossa caminhada. Eu quero destacar ali o credo apostólico que nós conhecemos. Eu sempre digo que o credo apostólico, ele é um credo que significa eu creio. O que eu creio? Se alguém perguntasse para você, o que você crê? Você tem que apresentar pelo menos algumas razões da sua fé. Então o credo foi escrito, ou pelo menos foi composto, nos primeiros séculos da era cristã. Você já imaginou algo assim? Olha só quantos anos esse documento tem. Nós estamos falando aí de praticamente 18, 16, 15 séculos que esse documento foi formulado para que pudesse justamente ser a base para confrontar erros, como por exemplo, estudamos a pessoa de Cristo, nós estudamos e também estudamos a respeito de Deus ser o Criador dos céus e da terra, vimos isso, falamos sobre a pessoa de Cristo, como Ele é Deus, sendo Ele o Deus Filho, e nós estudamos falando que Ele não é menor do que Deus, mas Ele é o Deus Filho. E todos aqueles que assim creem vão dizer, eu creio que de fato Deus é Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo, um só seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, pode adiantar, que foi concebido pelo poder do... Quem deu vida foi o Espírito Santo. Aonde? Lá no ventre da Virgem Maria, o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, sem ter relação sexual entre José e Maria, no ventre de Maria, uma mulher virgem, recebeu Cristo Jesus, obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, não vai dar para terminar todo o assunto, mas nós vamos começar. E olha só o que diz mais o credo, pode continuar. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Cristo, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Verso, agora o 8. Creio, vamos lá juntos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Parou? Essa projeção nossa não está melhor, porque ela primeiro fica picotando tudo, né? Eu queria uma inteira. Se você veio aqui pela primeira vez, ou poucas vezes, você fala, nossa, eu errei a igreja, entrei numa igreja católica. O que significa igreja católica, dona Cida? O que significa, Sueli? A Universal do Reino. Não, misericórdia. Se fosse aqui, fazer quase o sinal da cruz, né? Misericórdia. Nós somos igreja, e a palavra católica, o sentido dela, você pode procurar no dicionário, significa universal, de todos os lugares. Deus tem um povo, de dentro da Assembleia, da Batista, até das hereges, Deus tem, apesar de, porque o povo do Senhor, eles formam a igreja católica, essa igreja que é universal. Ela não é romana, nós não somos romanos, não, aí tem relação lá com Roma, não, mas ela é uma igreja católica. E essa relação, quando nós estudamos isso, deixa bem claro que o povo de Deus deve estar num local onde a palavra de Deus é ensinada, não apontando que somente nós somos o povo de Deus. Se todo lugar que aponta que só eles são o povo de Deus, pode saber que lá é o quê? Possivelmente é lá o quê? Seita, muito bem, aprende essa palavra. Se lá diz que eles são exclusivistas, só eles são o povo de Deus, alguma coisa está errada. Eles até podem ter alguém lá salvo, que eu até creio, mas o ensino é errado, o ensino é herético, porque o povo de Deus é formado de todos os lugares, aí compõe o corpo de Cristo, que é a igreja, e essa igreja, ela é composta de pessoas diferentes, e até mesmo de contextos doutrinários diferentes. Nós sabemos que, como presbiterianos que somos, que a palavra de Deus é o nosso norte. Nós não queremos nem ir além, nem ficar aquém do que a palavra apresenta. Então nós precisamos da palavra para nos nortear. Percebam que a ação do Espírito Santo está presente nessa confissão que nós já estudamos no início do ano, que foi uma das primeiras confissões. Nós temos hoje, nós inclusive estudamos toda semana aqui a confissão de fé, o breve catecismo. O que seria isso? Uma maneira sistemática de você estudar a palavra de Deus. Mas isso não é quase usado, é verdade, porque fazem mais de 10, 15, 14 séculos que os crentes da época queriam ensinar as crianças como conhecer mais a palavra de Deus. E a relação que a gente tem nesse contexto de confissões são materiais muito bem elaborados, doutrinariamente sólidos, que hoje, século 21, 2024, nós não temos, às vezes, não encontramos, às vezes, material tão robusto, que você pega, espreme e ele só sai palavra de Deus, só sai Sagradas Escrituras. Nós precisamos, cada dia mais, amar a palavra de Deus. E é por isso, estou vendo a Débora ali, Débora, que nós queremos caminhar como povo de Deus. Somos uma igreja perfeita? Não, perfeita, aonde seremos, Paulo? Na glória, né? Mas enquanto aqui nós estamos reformando, corrigindo, acertando. Opa, isso aqui está errado, vamos corrigir. Porque quem nos norteia não é a palavra do pastor, quem nos norteia é as Escrituras Sagradas. Diz amém. Porque o nosso norte é as santas Escrituras que nos faz caminhar. Muito bem, meus irmãos, então vamos hoje introduzir esse assunto, nós vamos tentar caminhar o máximo que conseguirmos, e eu quero a ajuda de vocês, né? A obra e a pessoa do Espírito Santo. Então, como dissemos, o Espírito Santo faz parte dessa relação da Trindade. Nós temos um Deus que é único, um Deus único, mas que nós chamamos ele de subsiste em 3 pessoas, não é isso, Lucas? Subsiste, a ideia é que eles são, em essência e em poder, igual, mas ao mesmo tempo pessoas distintas, mas que formam um só Deus.
nós também falamos mais sobre a Trindade. E eu quero nessa manhã trabalhar então sobre essa terceira pessoa da Trindade, onde nós vamos ver alguns aspectos. Eu quero inclusive destacar alguns nomes que nós temos na palavra do Senhor que apontam quem é o Espírito Santo, né? Me ajudem aí me lendo alguns textos, por favor. Vamos lá. Capítulo 5 de Atos. Quem pode ler, por favor, capítulo 5, verso 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, redendo para parte do valor do campo? Não é verdade que conversando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria no seu poder. Muito bem. Só a primeira parte ali, volte para mim, por favor, na primeira parte do versículo. Olha só, o apóstolo Pedro confronta esses dois, Ananias e Safira. Vocês lembram dessa história? Desse contexto bíblico? E o que Pedro fala para os dois? Vocês mentiram para quem? E quem nós vamos apontar aqui agora é que a pessoa do Espírito Santo, uma coisa que chama a atenção. Qual é a pessoa que mais apareceu no Antigo Testamento? Vocês lembram? Deus. Sobretudo Deus Pai com as suas teofanias. Nós até podemos chamar que Cristo também. Teve momentos que nós podemos perceber a pessoa do Filho ali. Mas no Antigo Testamento, nós percebemos essas manifestações de Deus. Nós temos na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, quando muito presente e ativo? No contexto do Evangelho. Quando ele estava aqui, agindo. E notem, nós temos citações do Espírito Santo no Antigo Testamento? Temos. Só que nós não temos de maneira como nós vamos ver agora. Então eu estou fazendo uma separação para você entender o processo. Essa relação de Deus Pai, Ele planejar uma ação, Ele elaborar uma ação de salvação para os pecadores, para nós, povo de Deus, uma ação planejada para um grupo, para que esse grupo experimentasse da sua graça. Quem executou? Quem é Ele? Deus Pai preparou, Deus Filho executou. Ele assume essa obra e nós podemos ver na palavra de Deus essa relação onde o Pai, desde a criação, nós temos textos que apontam que antes da criação, o Pai preparou esse plano, Cristo executa, e nós temos aqui as cartas, sobretudo os evangelhos, apontando para a pessoa de Cristo. Quando chega agora esse momento que o apóstolo Pedro é líder na igreja ou não é? Onde que Jesus está nesse momento aqui com a Ananias e Safira? Onde Jesus está? À direita de Deus, à direita de Deus. Ele está espiritualmente, mas quem está ali, até a palavra de Pedro é, mentiste contra o Espírito. E olha só essa relação. O Espírito Santo, após Cristo executar o plano de salvação, o que ele vai fazer? Uma das suas características, ele vai revelar ao coração dos pecadores, ele vai executar no coração dos pecadores a obra de quem? De Cristo realizada na cruz. E nós vamos ver a partir da igreja. Quem é a igreja? O povo chamado por Jesus. Começa ali em Pedro, começa com os apóstolos e estende a todos os discípulos, passa pelas cartas que nós temos. Nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas de Pedro, nós temos essas cartas anunciando o avanço da igreja. E quem vai ter maior destaque na pessoa da Trindade? O Espírito Santo, exatamente. Porque o Senhor Jesus deixou
O Espírito como o quê? Quem lembra a palavra? Essa é um dos atributos dele, mas Jesus Cristo deixou o Espírito Santo como o quê? Aqui que Paulo vai dizer, ele é o quê? Ele foi, para vocês não deixarem ficarem órfãos, vocês vão ter quê? Quem aqui? O Espírito, o que ele é aí? O que ele representa? É que vocês não fazem mais isso, né? Você já ouviu falar em alguém penhorar alguma coisa? O que era fazer a penhora? Garantia. Garantia. Qual é a garantia que você vai de fato cumprir com a sua palavra? Eu deixo aqui, normalmente deixava algo ou com valor semelhante ou mais caro até, né? Ou alguma coisa que pudesse não deixar no prejuízo. O que Cristo falou? Paulo escreve isso, ele é o penhor, nós vamos ver isso. Ele é o penhor da obra e da palavra de Cristo. Então nós temos na pessoa do Espírito Santo essa manifestação mais atuante diretamente com a igreja do Senhor. Até porque nós temos em Pentecostes, alguém já chamou de nova criação, achei tão bonito isso, porque nós perdemos a identidade de homem segundo a imagem perfeita de Deus. Nós tivemos com o pecado isso arranhado. Mas o Espírito Santo, ele produziu nas nossas vidas uma nova vida agora em Cristo Jesus. E nós temos na nossa nova vida agora a imagem de Cristo sendo moldada pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É uma ação poderosa dele sobre nós. Então vamos lá, vamos caminhar, nós vamos ver alguns aspectos. Outro nome que nós também conhecemos, a 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, 3, 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que o Senhor conduza o coração de vocês. Olha aqui, a palavra Senhor aí está se referindo ao Espírito. Interessante. Neemias capítulo 9, verso 21. Neemias 9, 21. Durante 40 anos tu o sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Verso 22. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram. Espera aqui, deixa eu confirmar minha referência. 9,21 está certo? 9,21 está certo, Felipe? Então a minha referência não está correta. Salmo 51, 11. Vamos para outra aqui, ó. Salmo 51, 11. Vamos ver mais um nome do Espírito Santo citado nas Escrituras. Não me lançaste fora da tua presença, nem me retires o teu. Qual é o nome dele aí? Quem já pensou a respeito? Por que ele chama Espírito Santo? Quem já fez essa análise? Muito bem. As duas respostas maravilhosas. Porque ele nos santifica e porque ele é perfeito. Porque ele é perfeito, por isso ele nos santifica. A obra dele sobre nós é moldarmos a qual imagem? Qual que é o padrão perfeito? Cristo. Qual é a ação dele nas nossas vidas? Fazer-nos parecidos com Jesus Cristo. A santidade, por isso ele é santo. Ele é santo porque ele é Deus. E ele é santo para manifestar a nós o que nós não somos. A santidade e a palavra santo não é alguém que é colocado num pedestal e ela tem que ser venerada. Não. O projeto de Deus para as nossas vidas, pela ação do Espírito Santo, o Santo Espírito, é moldar as nossas vidas a nos levar à imagem de quem? Do primeiro Adão ou do segundo Adão? Do segundo Adão, que é quem? Cristo Jesus, homem 100% perfeito, sem pecados. Então isso aponta justamente para a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos caminhar aqui e nós vamos ver alguns aspectos dessa ação do Espírito Santo. Eu repito mais uma vez, essa ação ela tem no Espírito Santo o objetivo em manifestar a presença ativa de Deus no mundo. Quando os discípulos viram Jesus
e perceberam que ele iria para os céus, eles não devem ter ficado assim, "Ixi, agora nós estamos complicados, hein? Nós estamos bem assim agora, só por nós aqui, desprotegidos." De abandono, possivelmente. E o que aconteceu naquele contexto? O Senhor Jesus deixa claro que eles não ficariam sós, que eles não estariam sós. E essa relação enviar o Espírito Santo para que a manifestação de Deus continuasse agindo no meio dos homens, no meio das pessoas. Então o Espírito Santo, ele veio com esse objetivo, manifestar no mundo o poder de Deus, manifestar no mundo que Deus está trabalhando no meio da igreja, no meio do povo e em toda a sociedade. Afinal de contas, quem produz um arrependido? Quem produz? O Espírito de Deus. Alguém que se coloca novamente, ou melhor, se coloca à disposição do Senhor. Então vamos caminhar aqui, nós vamos ver alguns detalhes. O Espírito Santo, nós temos ele aqui um primeiro aspecto, ele nos dá poder para sermos o quê? Testemunhas, discípulos de Cristo. Vamos pegar alguns versículos? Quem pode ler para mim? João 34, 14, perdão, é Jó. Nós vamos ver aqui em Jó uma referência a respeito de Deus. Olha só o que diz lá, Jó 34, quem pode ler por favor? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e quisesse colocar para si o seu próprio Espírito, o seu povo, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Verso 15, 14 e 15, não é isso? 15 também já leu? Quem que dá ao homem, quem dá ao ser humano vida? O Espírito. O Espírito de Deus dá vida, não somente ao homem. Salmo 104, 30. Vamos ler lá, Salmo 104, 30. Abra sua Bíblia aí, se você está com ela, manuseie ela aí. Olha só o que o texto está apontando, que todo ser que respira, homens e toda a criação, possui vida pelo sopro do Espírito. Olha que impressionante. É por isso que nós sabemos que um dia, diante de Deus, as pessoas serão indesculpáveis, sim ou não? Indesculpáveis. Tem desculpa diante de Deus? Um dos textos que aponta que nós não teremos desculpas diante de Deus, nós temos o que para dizer o quanto que Deus é poderoso? Que o salmista diz, os céus e a terra fazem o quê? Proclamam, vocês estão, ajuda aí, é escola bíblica dominical, a participação de vocês é efetiva. O que seria céus e a terra proclamam a glória de Deus? Anuncia e demonstra. Deus vai dizer, você não desfrutou do sol na sua cabecinha, não? Você não desfrutou da água cristalina naquela fonte maravilhosa? Você não enxergou o quanto de benefícios eu dei a você? É ou não é? Mas um dos que não tem como argumentar, você teve o quê? Vida. Você respirou, minha bebê ficou lá com o aparelhinho dela para estabilizar a respiração nos primeiros minutos de vida, porque estava, né? Já viram isso? É coisa normal que bebezinho às vezes nascem até estabilizar a respiração. Eu falei, meu Deus, que desespero, o Senhor que é o Deus da vida. O Senhor que sustenta. E aí, e a gente respira. Quem nos dá a vida, quem nos dá o sopro de vida? O Espírito de Deus. E toda a criação, por isso que nós sabemos que esse Deus, a ação do Espírito Santo, sobretudo, nos dá poder, o poder de vivermos, de termos uma vida. Caminhando, João 3, 6 a 7. Quem pode ler, por gentileza? João, Evangelho, capítulo 3,
verso 6 e 7. Então, olha só, quem é nascido da carne é o quê? Carne. Mas quem é nascido do Espírito? Opa! O que o versículo 5 diz também, Camila, por favor? Nascer da água e do Espírito. O que Jesus está apontando? Jesus está dizendo, você, Nicodemos, precisa nascer do Espírito. Foi aquela afirmação, mas a dúvida, como eu posso novamente nascer? Como eu posso? E Jesus está dando a ênfase a quem? A pessoa do Espírito Santo. O nascimento não é voltar para o ventre. O nascimento, eu sempre digo aqui, tem muita gente aqui, ó. Cadê a Irene? Novamente, Irene. O pastor gosta de pegar no pé da Irene, né? É porque a Irene pega demais no meu pé. Esses dias vocês precisam ver o que ela fez aqui no pequeno grupo. Só porque eu voltei a terceira vez para comer. E ela pegou no meu pé, viu? Mas eu vou pegar o pé da Irene agora, quer ver? Irene, quando as suas meninas dizem assim, mas agora, nessa idade, você vai caminhar assim firme, crente com Cristo, agora. E aí você diz para ela assim, sabe, Irene? Você responde assim, então, além daquela resposta das netos, né, que está esperando esses netos para chegar e ser uma avó muito crente, você vai dizer, eu sou novinha, nasci de novo faz pouco tempo e tenho experimentado a plenitude de vida agora na minha história. Tem gente aqui que tem 3 anos, 2, 5, quantos anos você tem? Não importa o tempo cronológico, o que importa é se você nasceu de novo ou não, porque se você não nasceu de novo, nós não temos outra mensagem que não seja, você não conhece Cristo, você só pode experimentar Cristo se na sua vida houve esse novo nascimento. O novo nascimento significa agora os valores que você aprecia, deseja, são valores voltados para a palavra do Senhor. São valores voltados para a santidade de Deus. Por que alguém começa a dizer assim, agora eu não quero mais isso na minha vida? Agora, mas isso é proibido? Fala, não é que eu sou proibido, não quero, é diferente. Porque no meu coração agora não há mais prazer nessas ações, não há mais alegria, não há mais satisfação. O Valdo estava falando ontem para mim a sua história, eu falei assim, louvado seja Deus. Não é, Valdo? Uma vida que de repente era indiferente a caminhar com Deus, e agora o Senhor traz alegria, fala, é isso que eu quero para você, eu quero para você uma vida sendo direcionada pela palavra, direcionada para viver uma vida conforme o padrão de Cristo. Amados irmãos, isso não se vende, isso não se transfere, isso se experimenta pelo poder do Espírito Santo, caminhando com Ele. É quando você começa a ouvir a palavra, você começa a participar das pregações, você começa a participar na pequenos grupos, lá na sua casa, e você começa a ter uma fome de dizer assim, eu quero conhecer mais Deus, eu quero conhecer mais a palavra do Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós devemos mergulhar o nosso coração, mergulhar em conhecer mais a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Na teologia é chamado de pneumateologia. Pneumo, espírito, no grego, a ideia é essa. Se tem uma doutrina no Brasil totalmente distorcida, é a ação do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é confundido no Brasil. A igreja hoje do século 21 confundiu. O que Jesus está apontando para Nicodemos? Você precisa, Nicodemos, experimentar um nascimento que não é somente
do contexto cronológico, mas uma nova vida pelo Espírito. A relação aponta para essa obra que é do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Outro irmão, espera um pouquinho só para os irmãos que quiserem abrir a Bíblia, pode abrir. 2 Coríntios 3, 6. Quem pode ler, por favor? Isto, nós estudamos há poucos dias atrás esse versículo. É o Espírito que faz o quê? Vivifica. A lei sozinha, nós podemos ser salvos pela lei? Sozinhos? Não, nós tropeçamos na lei. Mas o Espírito traz na nossa alma desejo agora, paixão pelo nome de Deus e nos faz, olha só, quem nós somos? Pecadores. Nós que somos falhos, a partir da ação do Espírito nas nossas vidas, ele desperta em nós um desejo vivificante. O que é isso? É diferente de um desejo monótono, é diferente de um desejo religioso. Ele começa a agir nas nossas vidas e colocar no nosso coração paixão pelo nome de Cristo. Coloca no nosso coração paixão pela palavra. E aí o que acontece? Nós somos vivificados. A lei que nós sempre tropeçamos, agora nós não conseguimos cumpri-la plenamente, não. Mas agora nós começamos a ter prazer na lei do Senhor. Vem uma ideia mundana na sua mente, você está caminhando com a palavra, você está caminhando com o Espírito Santo, e aí você fala assim, opa, eu já tive muita perda de tempo, eu já dei valor demais para esses pensamentos, para essas práticas. Agora na minha vida, o Espírito de Deus vivificou o meu coração e eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer de fugir do pecado, porque o Espírito Santo trouxe uma nova disposição para a minha caminhada. Novo nascimento. Roberta. Isso. Porque não tem como. Aí você estava falando assim do bate-línguas, né? Porque eu fui questionar uma pessoa que era muito mau caráter, Aham. que vivia lá falando testando alguns dons que as pessoas falam. E aí ela falou, mas é porque isso não tem nada a ver com o caráter dela. Eu já acho, meu coração que não tem. Não só deve achar, viu, Roberta, como as Escrituras apontam para isso. A relação do Espírito Santo no Brasil, ela é totalmente desconexa disso aqui, ó. Me desculpe aqui, gente, vocês não sabem o que é visitar uma família de João Pessoa. Vocês não sabem. Então, Cida, o pastor fala, se eu não tivesse sido do meio, eu podia falar, isso é coisa de arrogantes presbiterianos. Mas como eu já fui lá do reteté, eu posso dar uns pitacos. Tem muita gente que chupa bala house, sai falando como se, esse tem o dom do Espírito Santo, olha lá, ele fala em línguas. E quando você vai conversar com ele e ver a vida dele, você fala assim, mas como assim? Na igreja, é uma coisa assim que você fala, falta só a coroa mesmo, né? Ser glorificado, vamos falar assim, né? Chega no termo máximo da vida cristã, ser glorificado. Só falta o céu para ele.
Eu tinha um conhecido, era um jovem, e ele transava com a namorada, brigava com todos os meninos da rua, mas quando nós íamos no sábado e a pastora colocava a mão assim, é para que os jovens fossem batizados com o Espírito Santo. E eu ficava numa peleja só, eu falava assim, mas eu já estou quase aprendendo a falar em línguas mesmo, porque tem umas que eu já decorei, chupa bala house. Agora vocês entenderam, né? É com santo temor que eu falo isso. Sabe qual que era a indução? A pessoa estendia a mão aqui na frente e ficava, vamos, Deus vai batizar, vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus. E aí um começava lá, né? O outro começava dali. E eu falei, nossa, eu estou muito fraco do Espírito Santo. E o rapaz que era esse que eu disse para vocês, mas ele falava no Espírito Santo, que você fala assim, que é isso? Esse aí aprendeu todas as línguas do céu. Ele invertia, não era só um, porque na minha simplicidade, eu falava, não só sei falar essa língua aqui, ó. Esse aqui ele fala essa, fala mais essa, eu falava, nossa. Mas aí eu fazia uma conta, eu menino, 16, 15 anos. Eu falava, como é que ele pode ser cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo é falar em línguas desse jeito? E eu conheço a namorada, ele, conheço bem. Eles não têm compromisso com santidade. Os meus colegas descrentes detestam ele, porque ele é péssimo como colega. Está incoerente. Então isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma indução que as igrejas, principalmente neopentecostais, fazem. Porque até nesse sentido eu vou tirar um pouco as pentecostais, porque eu não conheci bem a fundo, não. Mas também tem esse erro, né? Se a pessoa não falar línguas, não é cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pastor, você acredita que tem dons de línguas? Eu, na minha coerência, eu prefiro falar que creio. Só que cada 1000 pessoas, para mim acontece com 3. O restante é indução, porque o irmão falava, a gente aprende a falar. Eu nunca mais continuei falando o meu vocabulário lá. Mas lá na minha casa eu oro e falo assim, Espírito de Deus, trabalhe no meu coração, molde meu caráter, encha-me da tua presença. E eu respeito os que têm maturidade. E se você fala, pastor, mas ó, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Pastor, mas eu penso que eu recebi o dom de línguas assim. Então, você vai orar lá na sua casa, lá no seu quarto. Ninguém vai saber. E você e Deus vai pedir graça e confirmação cada dia. Eu gostava do pastor porque ele falava assim para mim, eu não parava e orava, falava assim, eu também quero esse batismo, porque coloca nos crentes uma coisa assim, como se o Paulo tem e eu não tenho, então eu não sou crente de fato, eu não sou nem um pouco comparado com ele, é ou não é? Coloca um nível de, esse é o crentão, porque ó, cheio do Espírito Santo, ele fala, ele, ó, ministro de louvor igual o Tiago assim, com essas roupas popstar, chega e vai lá e fala, ó, você fala, que é isso? Ó, vamos joelhar aqui, que o Espírito Santo desceu aqui sobre nós. Fica parecendo algo especial só para o Tiago, só para o pastor. Irmãos, o Pentecostes foi derramado sobre quem? A igreja. Uma das doutrinas que eu sempre digo assim, o sacerdócio universal, é para que hoje não tenha clero, altar, pessoas distintas do povo. Nós somos o mesmo povo, nós temos a presença do Espírito Santo sobre nós. Nós podemos ter mais consagração, nós podemos estar numa caminhada de santidade diferente um dos outros, claro que podemos. Mas o mesmo Espírito pode capacitar você a ser uma mulher cheia do Espírito Santo, a vencer a sua língua,
a nossa língua, a vencer os nossos apetites humanos, carnais. Quem faz isso? O Espírito Santo. E ele está disponível a quem? Qual o grupo da igreja? A todos. A todos. O que mais me incomodava nesse contexto herético é isso. Como se um grupo fosse melhor do que o outro. A divisão e o reflexo. Você quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo? Vou começar aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que paga as contas. Eu vendo para Camila e falo, de que igreja que você é? Ah, da igreja daquela verdinha na avenida. Eles pagam as contas. Pode vender para ela. De quem que você está comprando o carro? Do presbítero. Ixi. Ele tem, coitado, ele tem dobrado o peso. Tem que pensar 2 vezes em vender um carro ruim, porque não, vender o carro, estou levando meu nome, o nome de Cristo, o nome da igreja. Coitado, ora pela vida do irmão. Que tem hora que aparecem uns carros complicados, né, Machado? Não é nem intenção, não. Mas está lá para resolver, resolve, dá um jeito. Por quê, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo, o poder, que nós vamos ver alguns detalhes, eu vou com pausa aqui hoje. O poder sobre nós é para falar assim, eu não posso mais deixar o meu nome no SPC e achar que está tudo certo. Com Cristo agora eu quero consertar cada área da minha vida. Eu posso demorar 10 anos, mas o meu objetivo de vida agora é ser uma pessoa dirigida por Ele, e Ele é santo. O santo Ele é perfeito. O desejo de parecer com Cristo foi instalado na sua alma. E se hoje começou a ser trabalhado no seu coração, saiba disso, atente-se. Deus está te chamando para uma nova caminhada, moldada pela presença do Espírito Santo na sua história. Você cansou de viver no seu padrão. Você cansou de viver nos padrões mundanos. E agora você quer uma vida separada para o Senhor. Cheio do Espírito Santo, Roberto. Caráter firme. Um homem que honra o casamento. Um homem que é um bom pai. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é humilde, ela reconhece as falhas, eu errei, eu falei demais, eu tropei, me perdoe. É uma pessoa sensível ao Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Pede perdão, conserta, corrige. É ensinável. Caminha com o coração prostrado, dizendo, eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. Eu tropecei, o Senhor me ajude, me auxilie. Essa relação é de alguém que de fato é cheio do Espírito Santo, né? O poder é para isso. Esses sinais, essas ações aí manifestas. Eu vou dizer uma coisa, eu falo isso com carinho, vocês têm que orar por mim. Eu falo isso com carinho, mas eu tenho muita preocupação com a igreja brasileira. Tenho experiência minha com Deus, eu não conto para ninguém aqui não. Vocês vão falar assim, pastor, tá tanto. É minha. Deus é poderoso, irmãos. Amém? Deus pode fazer como Ele quiser. Talvez lá no seu quarto, onde ninguém está, Deus te visita de uma maneira especial. É você e Deus. Agora, não vem falar além do que a palavra já diz. A palavra diz que o Espírito é derramado sobre a igreja. Então, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. A mão é igual ao pé? A mão vai executar coisas de mão. A orelha é igual à mão? Mas naquilo que nós executarmos, sejamos cheios do Espírito Santo. Tem como você fazer um café, Quirina. A Quirina chegou hoje e já está ajudando, né? Que bênção. E o café da Quirina, para o café da manhã dos irmãos, que eu estou lá arrumando menino, falei, vamos embora, José, está atrasado. Louvado seja Deus que a Roberta, a Quirina e mais irmãs estão chegando para fazer o café antes. Dependesse do pastor, chegar às 9h15. Aí o café da Quirina está lá, sendo passadinho. Serve o café. Serve o cafezinho. Toma o cafezinho. Não, mas que cafezinho gostoso. Isso não é a ação de Deus? Sim! Porque Paulo disse, o corpo tem diferentes formatos, detalhes, que formam um só corpo. E se nós fazemos com fé na pessoa de Cristo, o que canta, o que prega e o que serve o café são cheios do Espírito Santo da mesma maneira. Louvado seja Deus por isso. Vamos caminhar. 2 Coríntios 3,6 nós lemos, né?
a ação do Espírito, então. João 6:63, mais um texto aqui em João. Antes dele, 8, deixa eu ver se é o 8. Não, tá certo então, por favor, meninos aí da tela, Felipe, 6:63. Até lembrei aqui, você consegue fazer o questionamento que nós conversamos, Felipe? Qual o texto? Qual era? Atos ali, com os samaritanos. Lembra disso? É Atos 8. Tá. O Felipe, há pouco tempo atrás, fez um questionamento bem interessante. Ele diz que os samaritanos, vê se você consegue encontrar o texto aí, Felipe. Os samaritanos receberam do Espírito Santo depois do Pentecostes. Fato. E aí uma pergunta do Felipe, que era, por que, pastor? Por que ele veio depois sobre os samaritanos? No Pentecostes, quem que estava reunidos ali para celebrar a festa do Pentecostes? Os apóstolos, mas quem eles são? Quem são eles? São estrangeiros ou são judeus? Judeus! A festa era judaica. A festa de Pentecostes, a gente parece que a ideia é que Pentecostes aconteceu só com o Espírito Santo derramado. A festa de Pentecostes era uma festa judaica. Os judeus todo ano comemoravam ela. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os judeus ali, os judeus foram inclusive vistos anunciando, pregando línguas de pessoas de fora, de regiões de fora. Mas você não é judeu, você está falando essa língua de fora. Não foi isso? Várias pessoas do meio de Israel falando outras línguas, nações vizinhas. Mas o grupo ali são os judeus. Viu aí, Felipe? Qual o texto? 8, né? Atos 8. Quer ver aqui? Abra rapidamente, só um parêntese tão interessante. Atos 8. 14, né? Olha só o que o texto diz. O subtítulo aqui, que a Sociedade Bíblica colocou, Pedro e João aonde? O que era Samaria? Vocês lembram? Era bem recebido pelos judeus ou odiado pelos judeus? Odiado pelos judeus. E agora está lá o Pedrão. Judeuzão, aqueles raiz, mas agora cheio do Espírito Santo. Ele vai pregar em Samaria. Ele vai pregar numa região que judeu ia pensar 10 vezes. Mas ele pensou, se Jesus foi lá, pregou para uma mulher, inclusive uma aldeia toda se rendeu a Jesus, eu vou lá também. E o que aconteceu aqui? Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, 2 apóstolos. Chegando ali, oraram. Imagina a cena. Chegando num território hostil. Ó, tá vindo 2 judeus aí. Porque não tem só crente, né? Sempre tem os crentes e os descrentes. 2 judeus vindo aí para pregar, para orar. Quem são? Pedro e João. Aí eles chegam naquela região, naquela cidade, naquela província. E quando eles começam a ouvir que eles receberam a palavra de Deus, os apóstolos vão. E quando eles oraram, olha lá, verso 15, chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam quem?
Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu. Esse aqui é o Simão mágico. Até aqui, verso 17. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Notem que o Espírito Santo foi derramado sobre eles pós-Pentecostes. Mas o que Jesus está deixando claro por meio da ação do Espírito Santo sobre os samaritanos? O Espírito seria derramado sobre quantas nações? Todas. Não haveria restrição mais entre judeus e aqui, judeu, família tal, povo de Deus. Não. Essa inauguração do reino era para avançar em todas as ordens. Os samaritanos sempre foram um povo rejeitado. Agora não há mais judeu, não há mais samaritano, não há mais grego. Todos são um. E um em quem? Em Cristo Jesus. Quebra as barreiras culturais. Nós estávamos conversando, eu e o Rodrigo, lembrei aqui, Rodrigo, conheci lá a primeira igreja, o pessoal vai fazer campeonato, aí tem uma pecado da flora, né? Aí eles foram fazer um campeonato lá entre a primeira igreja, que era dona do acampamento, e a turma que não era dona do acampamento. Aí já começa aquela rixa, porque uns é dono do local, os outros não são. Até no meio do povo de Deus. Se deixar a carne atuar, o que nós produzimos? Pecado, rixas, inimizades, porque isso faz parte, infelizmente, dessa natureza caída que nós ainda temos. Mas a ação do Espírito de Deus, nós lemos esse versículo semana passada, o reino do Senhor Jesus, ele é o quê? Paz, alegria, essa relação onde o Espírito de Deus promove essa ação de unidade. Você já pensou, Pedro falou assim, ei, vem cá, meu irmão em Cristo, samaritano, fulano de tal. Tanto tempo eu cuspi do outro lado quando te via. Para nós é simples. Para nós é simples, não tem contexto cultural nenhum. Você já imaginou? Ele cuspia para um lado quando olhava a cara do fulano. E agora você tem que se abraçar e falar assim, quem nos uniu foi o Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso chama atenção? Nós, como corpo de Cristo, está falando com o Paulinho sobre isso. Nós somos um braseiro, né? O Espírito de Deus atuando no nosso meio, nós podemos abraçar, nós podemos pedir perdão, nós podemos consertar, não vou fazer isso não. Eu tenho que pensar na ação de Deus no nosso meio, eu tenho que promover o bem da igreja, não o meu particular apenas. E essa relação é a ação do Espírito de Deus sobre o seu povo. Muito bem. Alguém chamou que eu, na verdade, passei? Fala, Josivaldo. Quando Nicodemo chega a Jesus, pela literatura que ele tinha, eles colocaram necessário nascer de novo na água e no Espírito. Porém, a dúvida que eu tenho é a seguinte: batizar na água já era uma prática do judeu? Assim, porque João Batista batizava, né? Na água, mas é porque água, o que significa água? Nesse contexto, água no Antigo Testamento também acontecia. Eles pegavam o isopo e como por exemplo, a questão da água, ela é símbolo ali da ação do Espírito Santo. Alguns chamam de reforçando a ideia da ação do Espírito Santo. Porque a água que nos regenera é a água batismal. Quer ver, Valdo? A água que nos regenera é o potinho aqui que o diácono e os presbíteros podem segurar aqui para a gente poder batizar. É a água lá do rio, que tem uns que querem batizar no rio, só que vocês não vão batizar aqui não. Ó, nada de rio, hein? Lá no Rio Jordão. Tem gente que faz isso ainda. Não, que eu batizei, se for famoso, faz isso, viu, Murilo? Eu batizei no Rio Jordão. Qual é a ação? É da água ou é do Espírito Santo internamente? Então, por isso que não é a quantidade de água, mas sim a ação do Espírito Santo. Um dos símbolos que nós temos do Espírito é essa ação da água. Derramarei sobre os sedentos o quê? Torrentes de água. O que nós mais queremos aqui em Uberlândia? Água de chuva e derramamento do poder do Espírito Santo sobre nós. Então ali aponta para a mesma coisa.
tá? E, sobretudo, a água que nós cremos do batismo, ela é simbólica. Ela é simbólica. Ela aponta para algo que já aconteceu internamente da pessoa. Ela disse: Senhor, que bom que o Senhor me alcançou e eu nasci de novo, nasci da água e do Espírito, nasci novamente para uma nova vida. A água aponta santificação. O que o sacerdote tinha que fazer para se apresentar diante de Deus? Se ele deixasse uma sujeirinha que ele não viu aqui, ele morria. Era símbolo. O que o Espírito Santo faz com a obra de Jesus sobre as nossas vidas? Eu falei aqui no início, o que ele faz? Ele faz. Quem fez a obra foi quem? Cristo na cruz. Mas o que o Espírito Santo faz? Nos convence, mas ele faz o que sobre a obra de Cristo nas nossas vidas? Ele aplica. Ele pega a obra de Cristo e a ideia, aqui num contexto pedagógico, infantil, ele nos lava, nos purifica de quantas maldades? Todas. Ele não deixa uma aresta, ele não deixa um pecadinho, nem de antes, nem de hoje, nem de amanhã. Ele nos lava. Essa ação do Espírito Santo, da água, aponta para essa nova vida em Cristo, a nova vida pelo Espírito. Nós agora santificados, porque nós, por meio da ação do Espírito Santo, Jesus faz a obra na cruz, o Espírito Santo aplica sobre nós essa obra, o sangue derramado da cruz. Por quanto tempo nós somos justificados? Amém, Cida, louvado seja Deus, nós somos justificados para todo sempre. É por isso que nós sabemos que pelo poder do Espírito Santo, nas nossas vidas, nós chegaremos com Cristo seguros e herdaremos os céus. Quando você fala, mas como é que você sabe que você vai para o céu? Eu sei porque eu creio nos méritos, não são meus, são de Cristo. E o Espírito Santo aplica todos os dias na minha mente o desejo, a paixão pelo nome dEle, para que eu caminhe assim. E toda hora, você não tem de vez em quando assim não na sua vida? Você está caminhando, liga o GPS de pecado. Opa, sensor. Isso aqui, o que mais nós fazemos, né? Tiago disse, se ele disse, nós fazemos. Falei demais. Não devia. Deixei de falar. Não devia. Senhor, me perdoe. Está errado isso aqui. E vai lá e conserta. Não é assim que nós fazemos? Essa é a ação do Espírito Santo. Nos santifica. É uma ação que já nos declarou e ao mesmo tempo trabalha nas nossas vidas. Vamos falar depois disso, tá? Muito bem. Para nós caminharmos hoje aqui para o final. Romanos capítulo 8, verso 11. Algum irmão ou irmã pode ler, por favor, aqui na frente, na nossa projeção. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Muito bem. Se habita, olha só a palavra aí, essa adversativa aí, se. Se você nasceu de novo, se hoje você tem prazer na lei de Deus, pode ter sido um dia só, se hoje você tem prazer no Senhor, se hoje a sua vida passada, que era tão cheia de, digamos, práticas que hoje você se envergonha, se hoje eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor estendeu as suas misericórdias sobre a minha vida. Se hoje eu estou em Cristo, olha o que o texto diz, se habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós estamos falando na ação do Espírito Santo em dar a nós poder. Olha o poder que ele vai nos dar. O poder agora de quê?
assim como Cristo ressurgiu, ressuscitou, dentre quem? Jesus estava morto. O corpo de Jesus ao terceiro dia que foi ressuscitado. O corpo de Jesus ficou lá na tumba, praticamente até o terceiro dia, morto. Mas a partir da ação do Espírito de Deus sobre Cristo, olha que impressionante essa relação da Trindade. O Espírito produziu vida. É uma coisa impressionante. Nós vamos demorar a eternidade para entender. Apesar que lá no céu não tem pecado, a nossa mente vai ser mais aberta, né, Dilamar? A gente vai entender, eu vou entender mais rápido. Cristo experimentou do poder do Espírito Santo para ressurgir. Assim, se habita em nós o Espírito Santo, Ele vai nos fazer ressurgir quando os nossos olhos aqui, o nosso corpo morrer. Nós vamos morrer fisicamente, mas ressuscitarmos pelo poder do Espírito Santo. Você já pensou o que é isso? Esses dias, acho que foi a Meire que me contou que a mãe dela faleceu que nem passarinho. Eu não sou de pedir muita coisa, não. Mas eu falo, Senhor, eu queria tanto morrer de uma hora para outra. Mas com 90, tá? 90, 79, 85. Aqui não pode morrer com menos de 92. 92 começa a pensar. Senhor, mas deve ser bom demais dar um piripaque aqui, ó, pregando então, hein? Eu com 70, você vai aguentar eu pregar com 75, Machado? Ora aí, Machado. Eu estou pregando para piripaque. Você já pensou que é fechar os olhos aqui, rápido desse jeito, e ser recebido pelo Senhor Jesus? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Nós temos a garantia, pelo poder do Espírito Santo, que nós ressurgiremos a partir do momento que nós aqui morremos. Isso deve consolar seu coração. De vez em quando, acontece com você, de vez em quando vem uns pensamentos assim, mas e se você ficar assim, assado, doente, pobre, rico, não vem no seu coração de vez em quando? Não. Você prega para o seu coração, você fala assim, ó, acalma-te, coração ansioso, a minha vida está rendida ao Senhor, e a Ele pertencem os meus dias, até o dia que Ele me chamar, no tempo que Ele quiser, como Ele quiser, porque a minha vida pertence agora a Ele. Você tem uma prosperidade que eu desejo para a sua vida, é você ter essa paz, para você dormir, acordar, e cada dia celebrar a presença do seu Redentor na sua história. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar.